Salve, rapaziada! Então, saiu o capítulo novo de Berserk do nada mesmo. Eu não fazia ideia de que esse capítulo ia sair. Se você sabia, por favor, comenta aí, porque eu só acompanho notícia de Berserk por aquelas páginas de notícia de Berserk do Twitter, só que a maioria dessas páginas esses dias aí estão muito mais preocupadas em não mandar notícias falsas sobre um possível anime do Berserk do que falar sobre a desgrama do mangá que está saindo. Saiu um capítulo muito legal, inclusive, esse capítulo aí. A única coisa que eu sabia é que tinha saído o volume, né, ou pelo menos já tinha saído a capa do próximo volume, que é essa aí, do Guts acorrentado na Berserker Armor, que é uma capa muito bonitinha. Olha ele, que bonitinho ele. Que é o segundo volume que sai, se eu não me engano, depois da morte, do falecimento do nosso Kentaro Miura. Um comentário curioso que fizeram pra mim sobre essa capa do volume novo é que no Guts ele não tá usando a Berserker Armor durante os capítulos, né? Então é meio estranho que ele esteja usando a Berserker Armor no volume, mas é porque essa capa aqui ela tá ilustrando não os momentos atuais do mangá exatamente, mas quando o Guts foi capturado pelos Kushans há vários capítulos atrás, né? Então é sobre aquele momento e não sobre o momento atual. Que inclusive o Guts tá usando uma regata e uma bermuda em 1200, sei lá, depois de Cristo, na Idade Média, cara. Ele realmente é o primeiro marombeiro da história. O capítulo começa exatamente da onde o último capítulo parou, com Guts entrando na estupa. Ele é um capítulo muito mais focado nos visuais fortes e marcantes, e ele tem essa pegada assim de preto, né, bastante preto usado nas páginas, que lembra bastante a arte do Kentaro Miura na transição da Era de Ouro pro arco da Convicção ali, bem perto do arco das Crianças Perdidas, né, que ele utilizava bastante preto nas páginas naquela época, né. Basicamente a estupa é essa estrutura de pedra redonda, né, e que no meio dela possui por algum motivo uma Vitória Régia. Ok, que eu não sei exatamente se é uma Vitória Régia, né, existem esse tipo de planta aquática, né, que fica flutuando sobre a água no mundo inteiro, mas eu vou chamar de Vitória Régia simplesmente pelo fato de que é a que eu conheço aqui no Brasil. O Guts ele cai nessa Vitória Régia aí e fica lá deitado na posição do Yantia mais uma vez, porque tá muito escuro e ele não consegue enxergar nada. Inclusive por conta disso que existe tanto esse uso do preto nesse capítulo. É para representar a visão do Guts em meio à escuridão. O Guts então ele engatinha sobre a Vitória Régia completamente perdido e em meio à escuridão ele fica em choque, né? Então colapsando por cima da Vitória Régia e então ficando de bruços olhando para cima. E aqui temos uma quadrinização muito legal desse capítulo que eu comentei na live que eu fiz lendo ele inclusive, que é sobre como a gente consegue acompanhar, né, a visão do Guts no momento que ele tá deitado. Porque primeiro temos esse quadro distante dele, né, onde podemos ver todo o corpo dele em meio à Vitória, podemos ver todo o corpo dele deitado na Vitória Régia, né, então temos esse pequeno zoom onde podemos ver a sua expressão, e então temos a próxima página onde vemos o que ele está vendo, entre aspas, né, tá muito escuro, mas podemos assumir que ele tá vendo o topo da estupa, e então temos essa página aqui que ela é cortada pelo olho dele, e depois um outro zoom ao lado, onde podemos ver essas criaturas slimentas aí em volta dessa coisa circular. Eu acho também curioso, né, essa substância, essa coisa preta aí que tá saindo das rachaduras juntamente desses globs aí, desses slimes, porque durante todo o mangá de Berserk tivemos vários momentos em que encontramos coisas parecidas, né, sendo ou dentro da Torre da Convicção, ou até mesmo quando a Qliphoth começa a dominar as coisas, então ela domina o local ficando com uma aparência semelhante a essa, e o motivo dessa gosma ela ser tão estranha, por ao mesmo tempo tão familiar, é simplesmente porque isso aqui tá acontecendo dentro da cabeça do Guts, né, como se a gente não tivesse apenas olhando o paralelo do que ele tá vendo, mas dentro dele mesmo, sabe? Por isso o corte do olho dele, porque isso aqui seria como é a realidade e esse aqui é o que o Guts enxerga, mais ou menos, talvez, né, tá escuro, enfim. Ele enxerga com o terceiro olho. Então corta para a próxima página onde temos o Daiba e o Silat conversando justamente sobre o que tá acontecendo dentro da estupa, né? E essas 4 páginas aqui no meio do capítulo da conversa do Daiba e do Silat são apenas expositivas para deixar bem claro o que tá acontecendo ali, porque o Daiba ele apenas explica que lá dentro há uma escuridão muito escura mesmo, uma escuridão que quando alguém se mantém imerso sobre ela, a pessoa começa a enxergar coisas que estão dentro dela. Ele tá explicando que o Guts vai experienciar lá dentro talvez seja algo místico, mágico, né, uma experiência, uma epifania ali, mas vai ser algo interno dele, né, igualzinho talvez o que aconteceu com a casca lá que eu tinha dito. Essa parte inteira, inclusive, dele alucinando dentro da sua prisão, né, vendo coisas estranhas, é um paralelo direto de novo, mais uma vez, novamente, com
com o Griffith na prisão. O Guts tá passando pela mesminha situação que ele. Porém, o passar dos capítulos eu começo a pensar que talvez o Guts realmente vá ter que enfrentar tudo lá dentro sozinho mesmo. Algo que eu, parando pra pensar, faz muito mais sentido pro personagem dele, né? Corta de novo pro Guts, onde vemos ele deitado sob a Vitória Régia e sofrendo demais. Temos então um corte onde podemos ver as coisas bizarras, os slimes, né, caindo sobre ele e ele sendo mergulhado naquela substância, né? Então podemos ver o Guts imerso a essa substância, vendo um pedacinho de luz na escuridão. E esse pedacinho de luz é o Griffith e a casca. E então ele vê o Griffith levando a casca dele, né? E o Griffith nesse capítulo, ele tá com um olhar diferente do que ele tava quando ele realmente fez isso lá atrás, porque aqui provavelmente é a perspectiva do Guts apenas, né? E na perspectiva do Guts, o Griffith ele não tá fazendo aquilo com indiferença, mas ele tá olhando diretamente pra ele como se, ei, tá vendo? Estou pegando sua menina, hein? Hein, cara? Eu peguei sua garota, o que você vai fazer, cara? Então vemos o Guts por fora da visão dele, onde ele está se afogando na Vitória Régia, que cobre ele completamente, e ele é completamente enclausurado e selado ali dentro, né? Como se ele fosse um bebê num ovinho. E, cara, esse capítulo aqui, ele foi muito interessante na minha opinião. Eu gosto muito do aspecto silencioso dele, né? Apenas de ter as páginas com as coisas acontecendo. Eu acho que é muito legal isso aí. E eu sinceramente sinto que as 4 páginas do Daiba explicando o que tá acontecendo, apesar de serem esclarecedoras, elas, na minha visão, são meio desnecessárias, né? É uma explicação muito direta do que tá acontecendo pra um capítulo que tem um foco numa abordagem mais sutil de contar a história. Eu não sei dizer se a parte do Guts ser engolido pela Vitória Régia aconteceu mesmo, mas eu imagino que grande parte das coisas que aconteceram nesse capítulo foram completamente invenção da coisa dele. Isso porque tem muitas páginas que não parecem se associar muito bem com a visão que o Guts está tendo das coisas em relação ao que está acontecendo mesmo. E o que eu realmente gostaria de comentar com vocês aqui, que me deixou incrédulo nesse capítulo, é sobre como o Estúdio Gaga e o Koji Mori decidiram abruptamente copiar Deltarune. Rapaz, o Guts está preso num local completamente escuro, então onde ele não consegue ver e nem ouvir nada. Ele começa a enxergar coisas além da escuridão, ele começa a ver luz, a escuridão começa a tomar formas. Ah, eu já vi isso aí em algum lugar, rapaziada. Próximo capítulo, Guts Berserk vai estar no Dark World. Enfim, dito isso, esse capítulo aqui, ele termina com o Guts aprisionado de vez, dessa vez ele realmente está muito selado. Eu não sei se o próximo capítulo ele vai continuar direto daqui, eu diria que sim, levando em consideração que vários dos outros capítulos continuaram direto mostrando o que está acontecendo com o Guts, né? Porém, existem muito mais coisas acontecendo na história além disso que eu acredito que a história vai querer cortar pra elas de novo, né? Eu tô errando muito isso, todos os capítulos que saem eu falo que o próximo capítulo vai mostrar a Chique explorando Falconia e eu sempre tô errado. Impressionante! Enfim, capítulo muito bom, vamos esperar aí pra ver quando que vai sair o próximo, tomara que saia rápido também. O Berserk realmente tá começando a sair numa velocidade que ele deveria, sabe? Algo que estou apreciando muito o esforço do Estúdio Gaga em querer colocar a história pra frente mesmo, né? Por favor, comenta aí o que você achou desse capítulo, o que você espera pros próximos, deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal, compartilha, hypa ele se você tá vendo nas primeiras horas, faça como o Everton e o Gabriel que se tornaram membros novamente, se tornando um membro desse canal maravilhoso, recebendo conteúdos adiantadamente, além de outros benefícios incríveis nesse canal Sapequinha. Até mais!